É lá na Infoway que eu vou. A Infoway está em novo endereço, Avenida Afonso Pena, Edifício Juliar. Uma nova loja, novos produtos com jogos e muito mais. Novo espaço para que você se sinta cada vez melhor em nossa loja. Mais conforto, mais comodidade. Infoway, conectando pessoas e empresas. Melhor provedor de internet da região nordeste do estado. Fone 3358-5811. O cliente falou e aqui encontrou, tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, casa e construção, a JC tem a solução. Vem pra JC. O cliente falou e aqui encontrou, tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, casa e construção, a JC tem a solução. Vem pra JC. Na Presidente Vargas, 2043, fone 3358-4514. Florenza Restaurante e Pizzaria. De segunda a sábado, buffet completo com grill a R$ 15,90. Não perca! E à noite, rodízio de pizzas com acompanhamento, além de buffet de saladas. Não se esqueça, a partir das 19 horas você pode chegar a hora que for, que terá o rodízio completo. E na quarta e quinta-feira, tem rodízio promocional por apenas R$ 30 por pessoa. Faça sua reserva pelo telefone 3358-2291. Teleentrega gratuita de segunda a sábado, com um refri de 1,5 litro para você. Ou se você já comeu a pizza esta semana, peça o incrível Colonial da Florenza. A típica comida italiana está aqui, também com teleentrega. Na Afonso Pena, 996. Florenza Restaurante e Pizzaria. Girardi Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa, esteja você no trabalho, ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girardi Net Provider. Da Lagoa TV, voltamos para mais uma apresentação do nosso programa Memória Viva. Eu tenho dito aqui que cada um tem a sua maneira de fazer a sua história. E eu tenho a minha de contá-la, de contar a história da Lagoa Vermelha e principalmente a história de famílias e de personalidades que muito contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento da nossa Lagoa Vermelha. De ontem, o hoje e para o amanhã. É com alegria que nós recebemos hoje aqui o meu amigo José Luiz Barreto da Costa, filho de um grande amigo meu e neto também de uma pessoa que eu aprendi a admirar, que é o Garibaldino Alves Lourenço de Lima. Zé Luiz, com que alegria eu recebo. Cumprimente os telespectadores da nossa Lagoa TV. Pois não, boa tarde a todos, aos espectadores, boa tarde, José. É com um grande prazer que nós estamos aqui. Antes de mais nada, agradecer o espaço e a oportunidade de podermos contar um pouco da história deste que foi um gaúcho serrano, legítimo, um lagoense, que soube muito bem representar e levar a todos os cantos deste Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, um pouco da história desse nosso rincão. Zé Luiz, na tua opinião, merecida a homenagem que Lagoa Vermelha prestou ao Garibaldino, dando o nome dele ao Museu Histórico? Sem dúvida nenhuma, merecida. Ele que foi um cidadão que primou por ter orgulho da sua terra, por levar o nome da sua terra a todos os cantos, por ser um gaúcho em essência, com todos os predicados que a gente pode falar sobre o gaúcho,
sobre valorizar essa cultura do... Principalmente a autenticidade. A autenticidade, a simplicidade, o bem-querer, a amizade. Ele foi um cidadão que sempre primou pelo chimarrão, por ter a sua casa e onde ele estivesse, um chimarrão à sua mão. Não só o chimarrão, mas aquele seu tradicional palheiro também. Um palheiro ao seu lado, uma coisa bem característica dele também. Um chimarrão, o palheiro, o chapéu, a guaiaca, o lenço espraiado no pescoço. E, além do mais, foi um fomentador do churrasco de Lagoa Vermelha, da amizade que Lagoa Vermelha tanto primou e tanto fez por se reconhecer, né? Então ele certamente tem esse merecimento por essa questão de ter sido um representante legítimo da história dessa época de Lagoa Vermelha, né? Zé Luiz, sem dúvida nenhuma, você é um dos netos preferidos do Garibaldino. Pela bem-querença, eu sei disso. Mas como é que você definiria o trabalho, a atuação do Garibaldino em prol, por exemplo, da pecuária aqui em nossa região? Bom, em relação à pecuária, cabe ressaltar algumas questões que são bastante importantes. Ele foi, a princípio, um pecuarista que foi um invernador de boi de Lagoa Vermelha, em origem. Ele começou a sua vida, ele é nascido na Encruzilhada São Sebastião, em 1909 ele nasceu na Encruzilhada São Sebastião, passou por episódios marcantes dessa nossa história da Lagoa Vermelha, qual seja o combate da Encruzilhada, né? Ele estava lá presente, né? Ele teve... Sim, foi um fato marcante na região. Marcante, né? Na região. E, posteriormente, ele se transferiu para o Laranjal. Ele casou com a minha avó Olívia e se transferiu para o Laranjal. Lá no Laranjal ele inicia essa cruzada que ele sempre... Fazenda Paradeiro. Fazenda Paradeiro dos Índios. Ele começa a sua sede, constrói um primeiro galpão e vai construindo uma história que foi bastante longa na pecuária. Da pecuária, né? Na pecuária. Ele começa como um invernador de boi, que trazia boi da fronteira, pegava as tropas no pulador e tropeava, invernava boi lá no Laranjal, mas também no Campo do Meio, na Limeira, em outros tantos lugares, né? E aí, com o passar dos tempos, ele, estimulado pelos amigos que faziam lá na região do André da Rocha, muita carreira de peso de boi, né? Então se iniciou a questão da criação do gado Devon, lá o coronel Firmino Jacques, né? E faziam muito desafio, aposta na questão do boi mais pesado. Sim. E ele, vendo toda aquela questão do boi de tal raça e tal raça, começou a se interessar por genética, por raças britânicas. E para ele, alguma vez me disse, olha, para não fazer igual a todo mundo, estudei bastante e começou a criar o gado Shorton, né? Sim. E a partir... Era o gado Rusílio, né? O gado Rusílio, bragado, vermelho, o branco até, né? Ele é do condado de Durham, é um gado, uma raça britânica. Perfeitamente aqui. Perfeitamente. Né? Com a qualidade de carne de excelência, ele procurou esse gado, essa raça, e encontrou no Uruguai. Ele importou do Uruguai os primeiros animais no início da década de 50. A partir daí, iniciou uma criação de gado Shorton, buscando conhecimento, buscando assessoramento com vários técnicos, com várias pessoas da mais alta capacidade que nós tivemos aqui, que passaram aqui por Lagoa Vermelha. Podemos citar o José Augusto Miller, que foi um dos primeiros veterinários que esteve aqui em Lagoa Vermelha, atuando em Lagoa Vermelha. Ele assessorou o meu avô e outros tantos criadores, né? E desenvolveu essa criação, que ele citava um fato interessante: os feios trabalham para os bonitos passar bem. Os trabalhavam ele tinha uma estima muito grande pelo plantel dele. Ele trouxe lá do Uruguai, do Damboriarena, da cabanha Santa Maria, 10 vacas e um touro.
Este touro, esse plantel, ele se desenvolveu Vieram baseado de em trem, Zé Luiz, naquela vieram de trem até o pulador e dali ele foi lá no Uruguai, acompanhou o processo de importação, carregou lá em Dom Pedrito e trouxe até o pulador. Esses animais, esse é um fato interessante, para já linkar essa questão do churrasco, porque ele acreditava muito na questão da qualidade de carne, né? Ele... É carne muito macia, carne marmorizada, misturada as fibras com gordura, né? Macia, muito saborosa e com um ótimo rendimento de carcaça. O gado Shorton, no mundo hoje, tem essa primazia, exportado para os mercados mais exigentes, né? Zé Luiz, um fator também que marcou a atuação do Garibaldino foi a presença dele como pioneiro da Lagoa Vermelha nas exposições agropecuárias em Porto Alegre. Isso. Cabe ressaltar, eu iniciei falando que no início de 1950, foi 1950, 51. Em 1953 nós tivemos a primeira exposição agropecuária de Lagoa Vermelha, né? Na Escola Agrícola? Na Escola Agrícola ainda, né? Ele estava presente com o seu gado Shorton, foi um dos incentivadores da exposição e das exposições seguintes, e sempre teve esse gosto por apresentar a sua produção, os seus animais, sempre com um interesse de receber e explanar às pessoas o que significava o gado Shorton, quais as características, de onde vinha, quais as características e a qualidade da carne que tinha. A partir de Lagoa Vermelha, em 1953, ele passou a expor todos os anos no Menino Deus. Era uma figura... Onde acontecia a exposição estadual do Menino Deus, né? Originalmente era a exposição do Rio Grande do Sul, que existia no centro, quase no centro de Porto Alegre hoje, né? E desde o Menino Deus até a Expo Inter, Esteio, né? Ele sempre expôs o seu gado. Sempre marcou presença. Sempre marcou presença e sempre muito estimado por todos. Onde ele estava, destaque, onde ele estivesse, ele reunia as pessoas para ouvirem os seus causos, para trocar uma ideia, tomar um chimarrão e conhecer um pouco daquela figura que era das figuras assim cativantes que a gente tinha aqui na região. Sim, o Garibaldino marcou presença também pela sua autenticidade, pela sua lealdade e simplicidade. Tem muitas histórias aí. Tem, vários causos, né? algum dele, por exemplo, que te marcou, porque você lembre assim? Ele também é interessante, entre tantos, né? Isso a gente... Tem já muitas histórias. Aliás, eu vou lhe fazer um convite, não uma cobrança, um convite. O senhor que o conheceu, mais particularmente como neto, vai contribuir, quem sabe, com o enriquecimento do próprio museu, escrevendo, e eu lhe auxiliarei no que for possível, para a gente escrever esses causos, esses contos e anexar, deixaram no museu, porque as pessoas saibam ali que o Garibaldino era muito mais do que aquele gauchão autêntico que está estampado ali no nosso museu histórico. Não, sem dúvida. Esse, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio e vamos contribuir, sem dúvida, com um grande prazer. Merecidamente, nós temos que contar essa história. Porque você sabe que causos do Garibaldino eu ouvi, e sei que muitos ouviram, em todos os cantos desse Brasil, não só do Rio Grande, né? Eu tive a oportunidade de encontrar pessoas na região de Bagé, de Uruguaiana, de Santa Maria, de onde quer que fosse aqui nesse Rio Grande, em Santa Catarina, no Mato Grosso, onde eu morei, volta e meia eu encontrava alguma pessoa e dizia que era de Lagoa Vermelha. De Lagoa Vermelha eu sei conheço uma pessoa, o seu Garibaldino. E me contavam os causos do Garibaldino, então ele era uma pessoa que tinha essa característica de um senso de humor bastante apurado, de perceber um fato, olhar um fato, muitas vezes sobre si mesmo, né? Ele tinha algumas tiradas, alguns momentos assim, que você via acontecer, eu via alguns casos acontecerem,
E ele, no outro dia a gente ia conversar com ele, ele te contava aquele caos, porque era uma coisa impressionante, né? Eu conversei com o Paixão Cortes, que faleceu ano passado. Isso. E aliás, de uma memória impressionante, eu tive num churrasco lá em Porto Alegre, no acampamento lá, né? E o Paixão Cortes lembrou exatamente do Garibaldino. Ele esteve ali. Você lembra alguma coisa que ele falava? Sim, sem dúvida. Ele conheceu, o Paixão Cortes era um técnico em ovinocultura do estado e andou pelo Rio Grande todo trabalhando nessa área. E na região onde o meu avô, aqui em Lagoa Vermelha, na região lá do então distrito de André da Rocha, ele se hospedava na casa do meu avô Garibaldino. Lá eles tratavam de assuntos da pecuária, da ovinocultura, e também de causos, e também de danças e do folclore em si, né? E aí eles trocaram muita informação, né, nessa época, eram bem amigos, bem chegados. Vamos a um intervalo comercial no nosso Memória Viva e voltaremos em seguida para falar um pouco mais do que foi Garibaldino Alves Lourenço de Lima na história, no progresso, no desenvolvimento da nossa Lagoa Vermelha. Somente na carne.com você encontra a melhor qualidade com muita procedência. Para o Natal, vamos assar Chester e leitão para o Ano Novo. Tudo no capricho. Açougue completo com muita variedade. Um amplo espaço interno que une produtos selecionados e um atendimento flor de especial. Na parte superior, tudo com 10% de desconto para os aposentados, com cervejas artesanais e com uma linha de importados para você ou para presentear quem você quer bem. Facas d'Ávila com garantia vitalícia. No sábado, assando galeto ao meio-dia. E no domingo, o tradicional churrasco lagoense. É só na carne.com. Faça sua encomenda pelo fone 3358-5230, na Presidente Vargas 2031. O tradicional churrasco de Lagoa Vermelha é na carne.com. Voltamos com o programa Memória Viva, falando um pouco hoje com o José Luiz Barreto da Costa, neto do Garibaldino Alves Lourenço de Lima. Uma personalidade lagoense que eu tive a oportunidade, diria assim, de indicá-lo, e a Câmara de Vereadores referendou o projeto de lei para dar o nome do Museu Histórico de Lagoa Vermelha. Zé Luiz, quantas histórias, quantos feitos bonitos nós teríamos para rememorar do Garibaldino. Quantas histórias, quem sabe, Sem o dúvida. tempo não nos permite porque é curto. Mas uma coisa nós temos que admitir, ele era um visionário em termos de pecuária, não acha? Sem dúvida. Nós tivemos a oportunidade de conviver com com a atividade pecuária dele e a agricultura também. Ele trabalhou em alguns momentos em parceria. Eu ouvi de técnicos, um dos maiores zootecnistas do país, o Dr. Luiz Fernando Piva Lobato, dizer que ele era um homem à frente do seu tempo. O Dr. Luiz Fernando Lobato trazia... Ele era muito amigo do Cirne Lima. Do Dr. Luiz Fernando Cirne Lima, que vinha sempre à casa dele, tinha grande proximidade com ele e trocavam informações e ideias, personalidades essa, Aliás, como eu citei. o Cirne Lima é um dos últimos jurados, vamos dizer assim, nominados jurados da Expo Inter até hoje, né, Zé Luiz? Sem dúvida. Ele, desde muito jovem, né, respeitabilíssimo, ele é um zootecnista reconhecido no mundo, ele já julgou exposições no mundo inteiro, na Austrália, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, ele é uma personalidade reconhecida no mundo.
foi ministro da Agricultura, foi técnico, a proximidade com Lagoa Vermelha da história do Dr. Luiz Fernando Cirne Lima é muito interessante. Está ligado ao Garibaldino. Está ligado ao Garibaldino, mais 2, 3 pecuaristas. Seu pai era um grande amigo dele. Sim, também, sem né? dúvida. Meu avô Amantino também era grande amigo. Ele como técnico recém-formado do Ministério da Agricultura, ele vinha para a Lagoa Vermelha para prestar assistência técnica para os criadores que levavam animais para a Expo Inter. Então ele começou esse processo de seleção, de melhoramento aqui e de acompanhamento mesmo, né? aqui na base. E aí levavam o processo de Menino Deus, né? Eles levavam os animais daqui para Menino Deus, muito também acompanhados pelo Dr. Luiz Fernando Cirne Lima. Só para complementar a questão da pecuária, na década de 70, que eu convivi muito, 70, 80, né? Mas eu me lembro, no início da década de 70, o meu avô, o Garibaldino, fazendo melhoramento de campo nativo. Coisa que se fala muito hoje. Hoje, uma técnica, né, que foi desenvolvida e tal. Não, isso já naquela época, acompanhado pelo engenheiro agrônomo Ardilo Capel, Hugo Cherubini, fizeram... O Capel é de André da Rocha, é professor na URG. Isso, na Secretaria da Agricultura, hoje ele trabalha aposentado, né? Mas foi uma pessoa que desenvolveu e fomentou muito o melhoramento de campo nativo. Aliás, o Garibaldino também teve uma ligação muito forte com o André da Rocha. Sem dúvida, sem dúvida. Ele, quando se mudou para o Laranjal, né, que era, e criou a fazenda dele, Paradeiro dos Índios, que era um local onde existia um antigo toldo dos índios, ainda existiam remanescências das vestígios das passagens, dos caigangues, que eram nômades, né, que passavam por lá. Ele mudou para lá e aí a localidade mais próxima era o André da Rocha. E ele tinha muita proximidade, ele vinha sempre à Lagoa Vermelha, mas também próximo dele estava o André da Rocha. E ele tinha, sim, muitas histórias, muitos amigos no André da Rocha. Alguma coisa marcante lá em André da Rocha, né? Ele foi o fundador do CTG Tropeiro Lagoense. O CTG Tropeiro Lagoense, ele, se não me engano, no início da década de 60, ele fundou, juntamente com outros, mas foi o fundador e primeiro presidente, primeiro patrão do CTG, Tropeiro Lagoense, e ele era um apaixonado pela cultura gaúcha. Ele tinha um gosto pela cultura, pelas histórias, pelas danças, aquela proximidade com o Paixão Cortes, né? Tinham ideias muito parecidas, lógico, Paixão Cortes em outra esfera, mas aí ele aqui em Lagoa Vermelha também ajudou a fundação do CTG Alexandre de Pato, mas aí teve a ideia de lá no André da Rocha, no distrito de André da Rocha, à época, fundar o CTG Tropeiro Lagoense, homenageando o Tropeiro Lagoense, que era um homem também que não media palavras e não escondia sua posição político-partidária. Não, sem dúvida. Era um autêntico, vamos dizer assim, político, né? Ele era um ser político, como todos. Ele tinha voz, ele tinha participação em quase tudo que ele se envolvia, ele gostava da participação, gostava de... E na política também, ele se envolveu com bastante fervor, assim, tomava partido. Não ficava em cima do mundo. Não, de maneira alguma. E por muito tempo teve muitas amizades no meio da política, não fez inimizades no meio da política, isso é um fato. Ele era respeitado. Ele era respeitado porque tinha uma postura também respeitosa, né? Ele tinha as suas posições firmes, se precisasse lutar por elas, ele lutava, mas também respeitava o contraditório. Ele era uma figura, sem dúvida, que até na política ele teve uma participação interessante. Tem um episódio marcante, que eu lembro perfeitamente, na história das diretas já, quando se lutou. Eu não vou esquecer o Garibaldino em plena praça aqui da Lagoa Vermelha. Aqui à frente. Preparando na frente. Rojões, os maiores rojões. Ele estava à frente, largando aqueles rojões. Né? Eu estava presente nesse momento.
Fato marcante. Fato marcante, sem dúvida. A gente via nele uma felicidade muito grande, porque ele era um democrata. Ele gostava do debate. Acima de tudo. Ele gostava do debate, ele gostava da participação de todos na política, e aí ele lutou, como tantos lutaram, pela redemocratização do país. Uma outra coisa que era marcante também era a mesa larga, grande, larga pela largura, pela dimensão, né? Uma mesa de madeira bruta, rústica, né? Mas a comida servida lá na fazenda do Garibaldino era algo marcante. Feijão preto, mandioca, arroz, o charque, sempre tinha. E para quem chegasse. Exatamente. Ele usava o termo que era uma casa que não tinha tramela, uma porta que não... Quem batia, chegava, podia entrar. Sentava na mesa e almoçava. E compartilhava com ele mesmo. Com ele e com a família. Ele é uma coisa muito característica, e ele sempre gostou de reunir as pessoas à mesa. Sempre gostou de fazer festa, sempre gostou de fazer churrasco, sempre gostou de reunir as pessoas à mesa e conversar. Ele tinha esse perfil, buscou muito essa questão assim de receber as pessoas, de ter amizade com quem quer que fosse, né? Então ele se aproximou muito através do chimarrão e da mesa, né? Ele tinha muito essa... Zé Luiz, como é que foi aquela história que ele se perdeu em Porto Alegre? Um dos causos que ele contava, né? Que assim você sabe. Sei, não, sem dúvida. Então ele tinha muito essa coisa do contar, porque ele foi representante, isso para dar a entrada no caos, ele foi representar a Lagoa Vermelha, ele e o amigo dele, Nelson, do Tida, que ele chamava, Nelson Bertier, saudosa memória. Sim. Ele foi representar Lagoa Vermelha na comemoração do centenário da Revolução Farroupilha. E aí, chegando em Porto Alegre, uma cidade grande, sem ele conhecer, muita gente, se hospedaram num hotel, e aí, vamos dar uma caminhada, vamos para lá, vamos para cá, não sei o que... Foram para a Rua da Praia? Foram na Rua da Praia, aquele tumulto de gente, aquela coisa. E ele diz, mas olha, eu não sei, eu acho que eu estou indo no rumo errado, porque tem uma procissão de gente vindo para cá. Né? Caminhou para cá, para lá, mas não... Se perdeu. Me perdi, não sei mais voltar para o hotel. Aí buscou uma ideia e tal, disse, vou pegar um Alto de Praça. Ele sabia o nome do hotel. Embarcou no Alto de Praça e disse, por gentileza, eu gostaria de ir no hotel tal. E o cara olhou para ele, mas não, o senhor pode embarcar que não tem problema nenhum. O cara fez a volta numa praça assim, estacionou do outro lado, desembarcou, está aí o hotel. Mas não pode que seja esse? Sim, é esse aqui. Deixa eu dar uma olhada para ver se é. Desembarcou, chegou na portaria do hotel e perguntou, escuta, está hospedado o tal de Garibaldino aqui? Garibaldino Alves Lourenço de Lima. O cara olhou, tá sim, senhor. Então me deixava que sou eu mesmo, né? O senhor quer falar com ele? O senhor quer falar com ele? Não, me deixava que sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Ele gostava muito de contar esses causos, essas piadas dele mesmo. Ele tinha essa característica ele devolveu um Del Rey para o seu Edir Cherry. O seu Edir Cherry. Nós chegamos lá no final de semana, ele tinha comprado um Del Rey ouro. Sim. Recém-lançado, né? Top, né? Isso. E aí, diz, verdade, meu filho, vou te contar uma coisa. Não pude dormir. Tive que posar dentro do carro. Mas a troco do quê? Mas você nem imagina. Fui descobrir, o carro não tem nem maçaneta, tava os vidros abertos, não tinha maçaneta para fechar. Vou ter que voltar para o Edir. E outra coisa, o acendedor de cigarro. Experimentei lá, acendi meu palheiro, louco de bom. Joguei fora aquele, fui vir chegando aqui, fui acender de novo, meu palheiro pegou uns ventos, apagou, fui acender, não tem mais aquilo, vou ter que pedir uma meia dúzia daqueles lá que são muito bons. Ele era uma grande figura nesse aspecto, assim. Zé Luiz, nós temos esse desafio público agora. Pois não. De buscarmos transcrever esses causos, esses pedaços da vida do Garibaldino, que deixou para a história da Lagoa Vermelha e que muito nos orgulha. E Lagoa Vermelha precisa de exemplos e precisa de informações como as que passou
para a história o próprio Garibaldino. Eu lembro dele com saudade dos seus ensinamentos, das conversas com ele. Mas nós temos certeza que vamos fazer isso. Eu gostaria de uma palavra quase ao final do nosso programa, que você visse como é que você vê a Lagoa Vermelha dos tempos do Garibaldino de ontem, na própria história da pecuária que você convive, que você gosta, e como é que você vê o futuro do nosso município, da nossa comunidade. E você já imaginou que nós, em tão curto espaço de tempo, estaríamos falando para uma televisão hoje que tem telespectadores no mundo inteiro, pela internet, Zé Luiz? É isso. Não, sem dúvida, a nossa Lagoa Vermelha, dos tempos esses do Garibaldino e de outros tantos, né? Ela houve grandes mudanças, como no mundo, né? Como no mundo todo houveram grandes mudanças, mas certamente com uma história a ser seguida, uma história a ser contada, e que é nessa direção que, não esquecendo o nosso passado, não deixando se apagarem as histórias de tantas pessoas que contribuíram para o progresso dessa cidade, é que certamente nós teremos ainda um futuro ainda mais promissor. Eu acho que é nessa direção que a gente deve ir e que deve procurar manter, e esse espaço aqui tem cumprido muito bem essa função, manter essa história viva para que os próximos, que certamente vão ter a oportunidade de ouvir esses causos, essas histórias, tenham noção de onde vieram, de por que nós aqui estamos. E sabendo de onde viemos, nós saberemos para onde iremos. Cada um faz a sua história e cada um a conta à sua maneira. Nós contamos assim, ouvindo pessoas ligadas a famílias que contribuíram e que fizeram muito para que Lagoa Vermelha chegasse aonde chegou. Obrigado, boa tarde e até a próxima quinta-feira, quando voltaremos com mais uma edição do nosso Memória Viva.